Tô dando conta das listas que eu já criei? Não. Vou fazer mais uma? Vou. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Vou deixar esses livros aqui de lado e já começo a comentar com vocês sobre essas leituras que eu pretendo fazer. Assim, eu adoro fazer listas. Tento fazer listas saudáveis? Tento. O fim do ano tá cada vez mais próximo. Falta o quê? Um pouco mais ali de 3 meses. Tem condições de encaixar leituras novas, calhamaços? Não. Vou fazer? Vou. Na tentativa também de pegar esses livros que eu queria ler já no decorrer do ano e não consegui encaixar ainda. E eu acho que todo leitor faz isso, né? Chega no final do ano ali, tem aqueles livros separados que já queria ler, que não conseguiu ler ainda, inclui alguns também, e é isso, né? E eu gosto de fazer metas de leituras também, listas, porque eu acho que deixa viva a leitura, a vontade de ler, e deixa viva a vontade de encaixar outras leituras também, assim, no decorrer das leituras já existentes, eu acabo encaixando, comunicando um livro com o outro. Eu vou mostrar até para vocês aqui, são livros maravilhosos. Eu tenho tido sorte de pegar muitos livros maravilhosos para ler. Eu acho que essa pequena lista aqui também vai seguir essa mesma linha, já vou mostrar para vocês. E antes da gente começar, já peço para você clicar no botão de curtir aí, porque ajuda demais, vocês não têm ideia, porque colabora para a plataforma continuar entregando meu vídeo para mais pessoas e apoia muito. E se você quiser apoiar ainda mais, você pode colaborar comprando, utilizando meu link de afiliado da Amazon em suas compras no site, porque apoia muito o projeto aqui. E tem meu grupo também do Telegram, que eu sempre posto promoções. E queria também dar as boas-vindas a quem está chegando, a você aí que está acompanhando o meu canal, que já começou a maratonar aqui. Eu leio bastantes comentários, gosto muito dos comentários também, de responder. Sempre comento, sempre respondo. E eu agradeço demais esse carinho que eu recebo de vocês. E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo nesse canal que é feito pra gente. E eu amo falar sobre literatura, eu amo trazer os livros e compartilhar com vocês. E nesse vídeo não vai ser diferente. Separei uns aqui e assim, tem muita coisa boa. Vamos lá. Bom, a pilha tá aqui do meu lado, já vou começar. Tem uma seleção assim, bem diversificada de livros. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. São leituras também que eu acho que eu vou gostar muito. E se você tem alguma indicação, se você já leu algum dos livros aqui, fala comigo aí nos comentários, vamos trocar figurinhas. E eu já vou pegar o primeiro, que é Orgulho e Preconceito. Pra quem já tá aqui no canal há um tempo, sabe que eu tô numa vibe de Jane Austen, quero ler tudo dela. Já comecei, o último que eu li foi Emma, e que eu amei, vocês sabem muito bem a personalidade da Emma, a escrita da Jane Austen. E assim, dando sequência, escolhi Orgulho e Preconceito, que é um livro que muita gente fala muito bem, é preferido de muitas pessoas. De você é? Comenta aí pra mim. E tô empolgadíssimo, né, pra fazer essa leitura, pra começar a ler esse universo aqui da Jane Austen, que sempre é tão rico, né? E aqui a nossa protagonista, ela questiona muito a realidade dela. E assim, é um tipo de personagem que eu gosto muito. Eu poderia perdoar o orgulho dele com facilidade, se ele não tivesse ferido o meu. Então a protagonista aqui vai passar por esses momentos, né, de orgulho e de preconceito. Eu tô bem assim, instigado a ler, e eu acredito que eu vou gostar muito. E essa edição da Antofágica, pra gente que ama edição bonita, né, que ama trabalho editorial bem feito, uma diagramação bonita, então, que dizer, né, eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. O próximo daqui da lista é um lançamento da Companhia das Letras, Lugares Devastados, do John Boyne. Eu gosto muito da escrita do John Boyne, é muito envolvente, consegue me cativar muito, consegue, assim, atingir áreas, sentimentos tão, assim, maravilhosos. E nesse livro aqui, o que acontece? Ele é simplesmente a continuação de O Menino de Pijama Listrado. Aquele livro, né, super divulgado, que todo mundo já conhece, que passa ali naquele momento, Segunda Guerra Mundial. E aqui é uma continuação que vai envolver um dos personagens presentes nesse livro. Para quem já leu, para quem não leu, eu não vou dar muito spoiler, mas há um personagem ali no primeiro livro, que é o Bruno, que é amigo do Menino do Pijama Listrado, e a gente vai ter a perspectiva aqui da irmã dele após os acontecimentos do primeiro livro, a irmã do Bruno. Lembrando que eles eram filhos de um alto comandante ali, né, na Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem bem assim, que vão ter ali o quê? Os campos, né? Então aqui a gente vai acompanhar essa garota que tenta esconder o passado e seguir em frente à vida. Eu acredito, assim, estou bem empolgado, por isso que eu estou encaixando essa leitura ainda esse ano, que eu acredito que vai ser muito interessante. Sabe aquele livro que você tem medo, tem receio, pelo primeiro ter sido tão bom, e que você pensa, será que precisava de uma continuação? Não sei, mas assim, estou bem empolgado para ler, e eu acho que vai dar certo, porque é John Boyne, né? Quem já leu sabe como é que é a escrita dele.
E esse aqui foi um recebido da Companhia das Letras, então já quero encaixar essa leitura o quanto antes. Outro aqui também que eu não podia deixar de lado, que é um projetinho que eu tô lendo também aos poucos, é Virginia Woolf. E eu escolhi Ao Farol. A Virginia Woolf é um livro um tanto quanto autobiográfico, que não é, porque é ficção aqui, mas ela usa assim como plano de fundo também a sua infância. Até os 13 anos, a família dela costumava ir numa casa de praia, né? Só que aos 13 anos tudo muda porque a mãe dela falece e isso causa uma série de questões para a Virginia. Então ela escreve esse livro. E essas férias de verão são muito significativas, eram muito significativas para a Virginia, né? Então ela traz muito disso aqui na escrita, e quando ela faz um paralelo com a história da Segunda Guerra Mundial, em que ela vai trazer uma família ali também, e ela vai trazer, como a gente conhece bem a escrita da Virginia Woolf, ela vai trazer profundidade, poética, alusões, epifanias. Então estou muito curioso. Eu li Mrs. Dalloway, e Mrs. Dalloway se tornou assim, um dos livros mais incríveis da minha vida. Ela consegue fazer um livro maravilhoso que se passa em um dia só, imaginem só. E aqui eu estou assim completamente instigado a ler e dar continuidade a essas leituras dela, que a escrita dela é magnífica. Em Ao Farol, as visões, os sons, as cores da infância de Virginia se transformam em imagens literárias, em sonoridades verbais, em coloridos estilísticos. Ela exerce aí com virtuosidade invulgar o privilégio supremo da verdadeira artista. Assim, né? Quem leu Virginia sabe muito bem como que era essa escrita dela. Outro autor também que eu tô lendo aos poucos, que quem já tá aqui no canal há mais tempo tem visto aqui ali algum livro dele, é o Stephen King, e eu escolhi O Cemitério. E é um livro que eu acredito que eu vou gostar muito. O último que eu li foi A Metade Sombria. Antes disso, eu li Salem, gostei de todos, e O Cemitério, assim, é uma temática que me deixa bem curioso. Tem um filme, né, que é O Cemitério Maldito. Então aqui a gente vai conhecer o Louis, a família dele, que muda para essa cidade, e ele tá muito empolgado no novo ciclo, vida nova. E aqui, nessa localidade, as crianças geralmente enterram ali, pelo que eu vi, os animais de estimação quando morrem, né? Em um cemitério, e atrás desse cemitério tem um local ali bem misterioso e que as pessoas falam coisas bem macabras, aquelas histórias de terror, né? No primeiro momento, ele cético, né? Tá tudo bem e tal, até que o gato, isso na sinopse, da filha dele ali, morreu, voltou à vida. Então ali você já vê, né, esse oculto e tudo que vai desencarregar disso. Então tô bem empolgado. E a leitura do Stephen King, né, prende demais. Eu quero ver o que vai sair. E eu acho essa capa tão linda. Nossa. Bom, e o próximo livro aqui, na verdade, é uma duplinha que faz parte da série Dream Blood, da N.K. Jemisin, que é Lua de Sangue e Sombras do Sol. Livros magníficos, né? Diga-se de passagem. Esse aqui eu recebi da parceria da Morro Branco, então eu comprei esse aqui para fazer essa leitura. Eu quero ler ainda esse ano. A N.K. Jemisin, ela se desponta também, era uma autora negra, né, e que ganhou, assim, o Oscar Literário da Ficção, que é chamado o Hugo Awards. Ela ganhou 3 vezes seguidas, por, né, 3 anos consecutivos, assim, um feito histórico, jamais feito, jamais alcançado. E eu aproveitei, né, embalado também por essa vontade e necessidade de conhecer mais da leitura dela. Tem a Quinta Estação, mas eu não consegui ler ainda, porque eu só tenho o primeiro livro, e eu tô com medo de ler, querer ler os outros, e ficar só na vontade, né? Então, como eu tenho esses 2 aqui lançados, e também pela parceria da editora Morro Branco, eu resolvi pegar, e acredito que eu vou gostar muito. A escritora faz a leitura especulativa, né? Faz uma escrita especulativa, ficção especulativa, que é tão comum a Margaret Atwood. Para quem viu no meu último vídeo, eu fiz uma resenha falando sobre Vulgo Grace, que foi uma leitura que eu gostei muito. Então, esse tipo de ficção chama muito minha atenção. E ela consegue aqui conversar entre ficção e fantasia, nesse universo aqui que também é muito complexo, que é uma marca registrada da autora por complexidade na hora de escrever e profundidade. Neste universo aqui, a paz reina, e quem for de contra a paz é subjugado e passa por punições, e tem pessoas ali que estão ao tempo todo fazendo a lei prevalecer. Então a gente tem que, na verdade, um governo totalitário. A gente vê que essa paz, essa liberdade são tanto quanto questionáveis quando pessoas inocentes, ditas inocentes, né, começam a parecer mortas. E nosso protagonista aqui vai começar a se questionar, né, vai começar a questionar essa realidade. Então, assim, já quero ler muito. Que livro eu leio ainda, né?
E quem lê esses livros, assim, simplesmente apaixona pelo que eu vejo. Eu acho que comigo não vai ser diferente, né? Eu tenho um pezinho ali na literatura fantástica, na fantasia, na ficção científica, que foram gêneros também que me incentivaram muito a ter o hábito de leitura. Então, ultimamente eu tenho sempre encaixado. Assim como foi com clássicos para mim. Eu comecei a ler clássicos e atualmente eu estou lendo muito contemporâneo, né? Então, eu vou assim, navegando por todos esses gêneros, assim. E falando em clássicos, o próximo é O Estrangeiro, do Camus. Olha que lindo essa edição. Essa edição faz parte de um box, eu tô com ele aqui perto, ó. Que é esse box aqui. Lindíssimo, né? Tá de cabeça para baixo. Tá. E aqui a gente vai conhecer a história desse estrangeiro, desse argelino. Lembrando que a Argélia, ela por um período, né, foi colônia da França ali. Então o autor, o Camus, ele é franco-argelino, então ele vai trazer ali um pouco dessa experiência, dessa vivência dele para falar desse personagem, que é o estrangeiro. O estrangeiro aqui, enquanto personagem, é esse ser apático, ele não se importa muito com o entorno, então ele vai vivendo a vida dele assim, até que acontece algo que vai mudar um pouquinho isso. Então esse estrangeiro que vem da França para morar na Argélia, ele é uma pessoa muito apática, indiferente. É um livro também que vai trazer pela profundidade aqui que o autor consegue escrever. Lembrando aqui que esse é o livro mais importante do Camus. E eu estou bem assim instigado para ler. Eu acredito que eu vou gostar demais. Eu sei que é um livro curtinho, porém dizem que ele é muito denso e vai trazer a condição humana, né? Livros que fazem isso assim para mim, que falam sobre a condição humana, sobre rever também, reconceituar, sempre me instigam e sempre me deixam assim reconfortado, apesar de que são assuntos às vezes bem complicados, né, bem densos. E quanto menor o livro também, costuma ser cada vez mais denso o livro. Então, tô assim bem empolgado para fazer essa leitura. E ainda nessa questão do clássico, eu queria trazer também um livro que é referência para vários clássicos que a gente conhece hoje, né? Vários clássicos contemporâneos e por aí vai, que é o Nós, do Zamiatin, acho que fala assim. Ele é o Nós. Aqui a gente tem essa história que serviu de referência para várias histórias que a gente conhece hoje, como 1984, como O Admirável Mundo Novo, e por aí vai. Até para Jogos Vorazes tem referências aqui. Então nesse livro o autor vai trazer esse mundo, né? Esse universo, uma distopia, digamos assim. E eu tô bem curioso, assim, que as pessoas aqui vivem um mundo autoritário e elas não têm nome, elas são numeradas, por aí você já vê. Me lembrou muito, assim, o que é trabalhado em 1984, né? Tanto que usou esse livro de referência, tanto que o protagonista é o D503, um engenheiro, que assim como o protagonista de 1984 começa a questionar a realidade, ele vai começar a burlar as regras, ele vai cometer atos de ousadia, né? Esse livro foi ali publicado, escrito em 1920, na década de 1920 por ali. É um livro também polêmico para a época. Ele chegou a ser proibido na Rússia na época, né? Então, assim, a gente sabe que esses livros assim são livros que merecem muito a leitura, né? E olha que lindo essa edição também, não deixa a desejar. E nessa pegada também, já que a gente comentou sobre Jogos Vorazes, um livro também que eu vou incluir nessa lista é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, do mesmo universo de Jogos Vorazes, né? Jogos Vorazes, assim, que eu amo tanto. Você ama? Fala aí nos comentários. Foram um dos livros, assim, que me tornou leitor também. Amei a trilogia, tudo mais. E aqui a gente vai conhecer o passado do presidente Snow, né? O que tornou o presidente Snow que a gente conhece na trilogia de Jogos Vorazes. Eu estou bem instigado assim para ver o que esse livro vai trabalhar. Todo mundo que está lendo está amando e também quero ler antes da adaptação que está chegando agora em dezembro nos cinemas. É um livro também que vai fazer um pouco esse apanhado sobre os Jogos Vorazes em si, o que é, o que significa, por que existe, né? Eu acho que tem um pouquinho aqui da nossa condição humana, que é algo que eu gosto que seja trabalhado em leituras também. Então, sem contar essa capa, eu achei essa capa tão linda. Tem uma nova, né, que está em pré-venda também, vou deixar aqui para vocês, que é tão linda quanto. Eu
confesso que fiquei na dúvida entre as duas. Vocês sabem que eu amo estética, aquele projeto gráfico bem trabalhado, né? E tô bem curioso para ler aqui a capa da trilogia, né? Para quem de repente não conhece ou que queira conhecer. Tá aqui pra lista, dando uma ajeitada aqui que tava quase caindo. E agora, esse próximo aqui, já tô o ano todo falando que eu quero ler e não li ainda. Mas também tá bem, assim, uma loucura, digamos assim. Tá bem frenético a vida por aqui, faculdade, não. Inclusive, esse final de ano tem o quê? TCC para dar conta, projeto de iniciação científica para dar conta, vida para dar conta. Então vai ser um belo desafio ler todos esses livros, mas também é um pouquinho de meu conforto. Conversar aqui com vocês também traz um pouquinho desse conforto para, né, segurar essa onda, todo esse rolê, né, toda essa dinâmica que é frenética em tempos de hoje, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. É uma saga também, né? E é um tipo de livro que fala sobre literatura, então eu amo. Porque aqui a gente vai conhecer, né? Aqui tem a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então por aí já é suficiente para mim querer ler. Eu sei bem pouco, basicamente, mas eu sei que tem uma figura infantil aqui, que uma referência ali ao pai dela acaba fazendo com que isso perpasse a vida dela toda e acontece em 1945 e que passa também em Barcelona. Daniel acorda e percebe que já não se lembra mais do rosto da falecida mãe. Para consolá-lo, o pai leva o menino pela primeira vez ao Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu lembro que o protagonista aqui vai gostar muito de um autor, de um livro em si, e que tem todo um aparato em volta disso e que vai mostrar também muita coisa que é obscurecida, que é ocultada na cidade e que isso vai virar talvez uma perseguição, algo do gênero, assim. E assim, né, Carlos Ruiz Zafón, preciso ler, quero demais fazer essa leitura. Tem os outros livros? Tem os outros livros, mas estou bem empolgado para começar os outros, depois eu vou correndo atrás. Para finalizar assim com propriedade e com um pouquinho de sofrimento, é esse calhamaço aqui, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro que eu coloquei na lista de calhamaço para ler esse ano, que eu não consegui começar a ler ainda, tem uma versão nova, e é um romance de formação, né? A gente vai conhecer a nossa protagonista aqui, que eu não lembro o nome dela, que eu não sei pronunciar muito bem, em que ela é tirada ali da terra natal dela, trazida para o Brasil, né? A gente está falando de um período aqui histórico bem complicado, então vai trazer questões sobre o racismo, pessoas escravizadas e tudo mais. Então ela começa a morar no Brasil e passa por vários estados diferentes. Aí chega um momento também em que ela volta para a terra natal dela e lá ela constitui família. Só que ela tem uma filha, ou um filho, não me engano, que foi roubado no Brasil, ou roubada, e ela quer, através de voltar aos passos, né, saber o paradeiro dessa criança, saber o que aconteceu. Então é um livro que vai trazer muito dessa realidade brasileira também, muito do que a gente sabe que tem em relação a preconceito racial, né? E a questão da cor da pele se torna presente por aqui. Ela chama Carindi e foi capturada com 8 anos de idade em Daomé, Benin, foi trazida pelo Brasil, rodando por Bahia, Maranhão, Santos, São Paulo e por aí vai, nesse mundo perdido que era este país. E a autora é mineira, deixa eu mostrar para vocês. Olha ela aqui, e viveu em vários estados também, então ela traz isso na escrita dela. Então estou bem curioso, eu não posso mais enrolar, na verdade eu não estou enrolando, né? As condições necessárias para que eu leia esse livro e outros calhamaços não tem permitido, mas agora vou ter condições, vou ler e quero ler antes do ano acabar, vou dar meu jeito aqui. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa eu pôr ele aqui, né? Tá uma seleção bem bacana. Assim, eu sei que eu vou me divertir muito com essas leituras. Espero compartilhar um pouco disso com vocês também. E se você não deixou o like ainda, por favor, deixe esse like, porque ajuda demais e apoia muito o projeto. Todos os livros vão estar linkados na descrição, que comprando por lá você apoia o meu projeto com o meu link de afiliado, sem custo adicional para você. Tem meu link de afiliado também da Magalu. E muito obrigado e até o próximo vídeo.